As semanas de bye são um divisor de água na temporada de Fantasy. Aqui os elencos começam a ser testados, assim como a habilidade de cada jogador de conseguir encontrar alternativas no mercado. Saber fazer bom uso de cada vaga no banco é essencial para que você não precise acabar cortando algum jogador que você vai precisar mais pra frente, né? Hoje eu darei algumas dicas para vocês conseguirem otimizar o seu elenco, fazer bom uso das vagas do banco, não gastar espaço com jogadores desnecessários, e assim você vai evitar ter que cortar aqueles que você realmente precisa mais pra frente. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. Antes de mais nada, a dica mais importante que eu tenho pra vocês aqui, que vocês têm que levar, anota no caderninho, escreve na parede, mas não se esqueçam disso. Não existe nenhuma dica de fantasy que seja universal para qualquer tipo de liga em qualquer lugar. As ligas mudam, as configurações mudam, a quantidade de jogadores mudam, então isso tudo pode afetar o valor de um jogador ou outro no mercado. O valor de um jogador depende, antes de mais nada, da quantidade de opções para aquela posição que vão estar disponíveis na sua liga, e isso muda muito de uma liga para outra. Por exemplo, se você tem uma liga em que todos os times têm ou 5 ou 6 running backs no elenco, vai ser muito mais difícil de conseguir running back nessa liga do que naquela outra liga que as pessoas têm 4, no máximo 5 running backs no elenco. É tudo questão da oferta e da demanda ali, né? Em uma linha de raciocínio parecida, um quarterback, sei lá, como Carson Palmer, ele vai ter valor praticamente nulo em uma liga de 8 pessoas. Porque ele dificilmente vai estar entre os 8 melhores quarterbacks de uma semana, entre as 8 melhores opções, e o valor dele não vai mudar entre os outros que vão estar disponíveis naquela liga. Agora, se você tiver uma liga de 14 pessoas, o Carson Palmer muitas das vezes vai ser um dos melhores 14 quarterbacks para aquela semana, ou então vai ser uma boa opção no banco e alguém que merece ser usado com mais frequência. Então o valor de um quarterback como o Carson Palmer vai ser muito maior numa liga com mais gente. Onde que eu quero chegar com essa divagação aqui? É que mais importante do que você saber quais são os jogadores em alta, crescendo, ou quais são os jogadores em baixa, é você entender a dinâmica da sua liga, você entender quais posições que são mais valorizadas, quais as posições mais escassas da sua liga, quais posições você consegue encontrar reposição mais fácil entre os free agents. E para conseguir entender essa dinâmica, o que você precisa fazer é acompanhar os waivers, os jogadores disponíveis da sua liga toda semana e os jogadores não só das posições que você precisa. Isso é essencial. Daqui a pouco começam as semanas de bye. Você pode achar que você não precisa de um wide receiver, de um quarterback agora, mas daqui a 2 semanas você pode precisar de um quarterback e um wide receiver na mesma semana. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que monitorar sempre, ver quais as opções de wide receiver disponíveis, quais as opções de quarterback disponíveis. Se eu precisar de um wide receiver na semana que vem, quem que eu posso recorrer? Tem opções? E se eu precisar de um running back disponível na semana que vem? Tem opções ali para eu pegar? Se você vê que está muito difícil encontrar um jogador de determinada posição no mercado, então essa posição é uma que você vai evitar cortar jogadores daquela posição a todo custo. A não ser que realmente o cara tenha se machucado ou o desempenho dele tem ido por água abaixo, o cara era titular e agora é o terceiro, quarto reserva. Aí você corta. Mas tirando isso, você evita, porque esses caras podem ter muito valor daqui a um tempo, já que não tem opção disponível para aquela posição. Saber qual jogador você pode cortar é tão importante quanto saber qual jogador você deve pegar. Isso é algo para se manter em mente. E para saber qual jogador você pode cortar, você precisa pensar nas chances que você vai ter de encontrar uma reposição à altura se você precisar na próxima semana. Às vezes eu tô pensando em cortar, sei lá, o 5º running back do meu time ali, que é um cara que, sei lá, no momento não tá tão bem, e manter um quarterback reserva, sei lá, o Alex Smith, que produziu bons números nas primeiras semanas, né? Então eu vou cortar meu running back 5 e manter o Alex Smith. Só que às vezes você vai olhar no mercado disponível e não vai ter running back nenhum que seja melhor do que aquele teu 5º running back que você tá cortando. E por outro lado, você pode olhar entre os quarterbacks e ter vários outros caras que você olha, se eu precisar de usar um quarterback semana que vem, esse cara aqui tem um bom confronto. Na outra semana, aquele cara tem um bom confronto. Então o Alex Smith talvez não seja tão importante assim pro meu time. Então vamos para algumas dessas dicas para você conseguir otimizar seu elenco e fazer bom uso do seu banco. Você precisa mesmo de 2 quarterbacks no seu time? Eu diria que isso depende muito do formato da sua liga, do tamanho da sua liga e de quem é seu quarterback titular. Por exemplo, se você tiver um nome como Aaron Rodgers, Drew Brees, Tom Brady, você só vai precisar de um reserva quando estiver chegando a semana de bye dele. Falando do Alex Smith de novo, né? De que me adianta ter o Alex Smith na reserva do Aaron Rodgers, por exemplo?
Qual a chance de eu chegar uma bela semana e falar: ah, o Aaron Rodgers tem um confronto ruim, o do Alex Smith é melhor, eu acho que eu vou deixar o Aaron Rodgers no banco essa semana. Se você fizer isso, você tá fazendo errado, porque o Aaron Rodgers tem que jogar toda semana, porque ele é aquele cara que a qualquer semana pode fazer 30, 40 pontos, e a média de pontos dele é muito alta. O Alex Smith também, ele já mostrou que ele pode fazer mais de 30 pontos em uma semana, né? Mas quantas vezes ele fez isso na carreira, né? Quais as chances dele fazer? Então, se tiver duas opções dessas, você vai na tua melhor arma ali, indiscutivelmente. O Alex Smith, no caso, é um grande candidato a corte. Você pode ganhar muito mais tendo, sei lá, um quinto, sexto running back no teu time do que tendo um quarterback reserva que não vai jogar nunca. Ou então que vai jogar só em uma semana, na semana de bye do seu quarterback, né? E às vezes você tem aquele cara ali só pra semana de bye do seu quarterback e você nem avalia se seu reserva tem um confronto bom quando for a semana do seu quarterback, né? Então assim, se você tem um reserva só pra usar quando seu titular tiver de bye, então o mínimo que você pode fazer é saber se aquele seu reserva vai ter um bom confronto na semana que seu titular não for jogar, né? Agora, e se você não tem um quarterback de elite? O que fazer nesses casos? Assim, eu diria que em liga de até 10 pessoas, eu não recomendaria você ter um reserva mesmo que você não tenha um quarterback de elite. Primeiro por achar que caras como, sei lá, Kirk Cousins, Dak Prescott, Matthew Stafford, por mais que eles não sejam de elite, eles vão te entregar mais semanas boas do que ruins, né? Então se você deixar eles ali na sua escalação, você vai ter uma boa chance de ter uma boa pontuação. Caso eles engrenem numa sequência ruim e estejam prestes a ter um confronto difícil, você pode até pensar em pegar um reserva para uma semana, mas não é algo que você precise ter. Mas assim, o principal aí não é nem pelo quarterback titular em si. É porque numa liga de 10 pessoas, mesmo que todo mundo tenha um reserva, todo mundo tem um quarterback reserva, vão ser só 20 quarterbacks escolhidos naquela liga. Ainda vão ter 12 que vão estar disponíveis ali no waivers. Toda semana você pode ter certeza que vai ter alguém com um confronto decente que você pode usar ali. E mesmo que você tenha um cara abaixo um pouco da média, vamos dizer que é o Alex Smith ali, teu quarterback nessa liga. Isso não quer dizer que você precisa ter um reserva. Você pode ir trocando a cada semana. Você pode usar o Alex Smith numa semana que ele tem um bom confronto. Na semana seguinte você pode trocar ele, mandar ele, cortar ele, pegar um outro cara que tem um bom confronto. Isso se você vê que ali nos waivers sempre vão ter uma boa opção disponível. Agora, se na sua liga todo mundo tem 3 quarterbacks, já pensou? Uma liga de 10 pessoas onde todo mundo fica com 2 reservas. Aí já é outro caso, né? Aí é bom que você tenha pelo menos 2 para você ter uma opção ali, porque você sabe que vai ser mais difícil encontrar quarterbacks disponíveis. Então, essa estratégia de você ir escolhendo o seu quarterback ou de qualquer outra posição de acordo com o confronto da semana se chama streaming, ou quarterback streaming. Você pode pegar por esse nome. Isso é muito utilizado para quarterback, tight ends, kickers e defesas especialmente. Dificilmente uma pessoa vai fazer o stream das 4 posições, né? Só se a situação estiver bem feia mesmo. Mas muitos jogadores, eles confiam muito nos waivers para ele poder encontrar soluções temporárias para essas posições, né? Assim, se você não é um jogador muito ávido, né? Se você não gosta de ficar procurando nos waivers, não sei o que, tudo mais, e pesquisar, saber quem tá bem, quem tá mal, fazer esse stream geralmente não é uma boa ideia, né? Porque você realmente tem que estar muito atento em quais vão ser os próximos jogos, quem vai ter um bom confronto. Mas eu acho que se você tá aqui nesse canal vendo esse vídeo de como aprimorar seu jogo, você provavelmente não é um deles, né? Você é alguém que tá querendo aprender a jogar melhor, você tá querendo tomar menos decisões erradas, tomar decisões mais racionais, né? Que te dêem uma maior chance de conseguir um bom sucesso depois. Então acho que você não se encaixa nesse perfil. Eu acho que o stream pode ser uma solução para você caso você não tenha uma opção excelente para algum lugar ali. E esse raciocínio de ou você ter um talento muito bom ou você partir pro rodízio, ele funciona muito bem pros tight ends também. Especialmente nesse ano que os tight ends estão bem atípicos, né? Você pensa primeiro o Greg Olsen. Greg Olsen, eu sempre draftei o Greg Olsen porque eu sempre soube que ele ia ter muitas oportunidades, que ele nunca se machucava. O cara não tinha perdido nenhum jogo desde 2007. O que aconteceu? Ele vai lá e se machuca, né? Obviamente. Então, assim, isso, você tira o Greg Olsen, que sempre foi a rocha, o cara mais sólido dos tight ends, então isso diminui muito as opções, né? Você tem caras, assim, incontestáveis, você tem o Gronk, que é um cara que você sabe que quando ele estiver em campo, você vai botar ele pra jogar, que ele vai ter uma pontuação excelente, ele vai ter muitas oportunidades. Você tem o Travis Kelce também, que mesmo tendo feito um jogo ruim agora, você sabe que ele é um cara que tem potencial pra passar de 100 jardas e fazer um touchdown a qualquer semana, independente do confronto. Então assim, se você tem um cara desse, que você sabe que tem um teto tão alto, enquanto ele estiver disponível, você bota ele pra jogar, você não precisa ter um reserva ali pra isso.
Agora, se você não tem um desses caras inconfundíveis, um desses caras que você tem certeza que ou estão produzindo muito bem, né? Aí eu poderia abrir um pouco o guarda-chuva, falar, por exemplo, do Zach Ertz, né? Que tá tendo muito volume de jogo. Ele é o único tight end até agora que recebeu pelo menos 8 alvos em cada um dos jogos. Ou posso falar do Delanie Walker também, que é uma peça muito consistente ao longo dos anos. Você sabe que é um cara que o Mariota gosta, que ele vai procurar ele com frequência. Mas assim, a lista de tight ends realmente confiáveis é muito curta no momento, né? Você pensa os outros caras. O Jimmy Graham é um cara que realmente tem um potencial muito alto. Ele mostrou isso na última semana agora. Foram 11 passos na direção dele, segurou 7, fez uma grande semana. Mas e nas semanas anteriores, né? Então se você tiver o Jimmy Graham, de duas uma. Ou você vai esquecer ele ali na sua lineup, vai viver com aquelas semanas que ele vai te fazer 1, 2 pontos e vai torcer para ele fazer aquelas de 10 pontos ou mais, né? Ou então você vai ter algumas opções um pouco menos confiáveis e vai jogar no stream, né? Vai jogar nesse rodízio dependendo do matchup de cada um e do histórico recente de cada um. O detalhe aqui na posição de tight end hoje é que a maioria deles vai ter uma porrada de jogo que eles não vão fazer pontuação quase nenhuma, né? Mesmo que você vá no stream, você tem que viver com a frustração de às vezes o cara ter um ótimo confronto, ter um retrospecto bom e não fazer uma boa pontuação. Ou às vezes você vai apostar naqueles caras que você sabe que vão ter poucas oportunidades do jogo, mas vão ser os alvos da Red Zone. Você pensa o exemplo do Charles Clay, por exemplo. Ele é, até comparado com as outras armas do ataque aéreo do Bills, ele é um dos caras que tem mais alvos na direção dele, mais recepções. Mas assim, o valor dele tá dependendo ultimamente dele fazer um touchdown, né? Porque não teve nenhum jogo ainda que ele fez, 80 jardas. E a mesma coisa serve para vários outros tight ends, né? Que eles vão estar dependendo justamente daquele touchdown. Então, assim, por enquanto, a gente ainda tem muito pouca amostra estatística para dizer qual defesa é ruim contra tight end, qual defesa é boa contra tight end. Mas com o passar do ano, vai ficando mais fácil de você fazer esse stream, porque vai ficando mais fácil de você descobrir onde estão os bons confrontos, né? Nunca é uma certeza de sucesso, mas realmente é mais fácil quando você consegue mapear umas tendências. Então é isso, se você não tem um dos tight ends top, o que você precisa fazer é ficar atento no mercado, né? A maioria das ligas, em mais da metade das ligas, tem Charles Clay disponível, tem Evan Ingram disponível, tem Benjamin Watson disponível, tem Jared Cook disponível. São caras que têm tido uma utilização decente e estão conseguindo fazer uns touchdowns, né? Uma outra dica que eu te dou aqui é pensar algumas semanas adiante. Mapeia seu time, vai avançando ali, vê quem vai estar de bye em cada semana. Ver quais as situações difíceis, ver quais as semanas de bye que você vai ter mais dificuldade para escalar, porque às vezes tem muitos jogadores da mesma posição que vão estar de bye naquela semana. A partir daí, você já vai conseguindo mapear as posições que você vai precisar daqui a algumas semanas. Você pode não precisar de um running back agora, mas às vezes daqui a 3 semanas, 2 running backs seus vão estar de bye. E outra coisa, você sabe quando que vai ser a semana de bye do seu kicker e da sua defesa? Em algum momento você vai precisar repor esses caras na sua temporada, que em algum momento eles vão ter uma semana de bye. E algo que eu não recomendo é ter 2 defesas ou 2 kickers no seu elenco. Quais os casos que eu meio que abro uma exceção aqui, pelo menos no meu jeito de olhar meu time? Se eu tenho um kicker muito bom que eu não estou disposto a cortar ele, sei lá, o Matt Bryant, por exemplo, do Falcon. Eu sei que a semana de bye do Matt Bryant vai ser semana que vem. Na próxima semana ele não vai estar jogando. O que eu posso fazer? Eu posso já chegar essa semana e já ver algum kicker que vai ter um bom confronto semana que vem e já deixar ele ali no meu banco. Até compreendo que às vezes semana que vem não vai ter essa mesma opção, não vai ter essa mesma disponibilidade. Outra situação que eu posso ter 2 defesas. Em uma das minhas ligas eu tenho a defesa do Baltimore Ravens. Todo mundo sabe que eles foram muito mal essa semana contra o Jaguars, mas eu acho que isso foi meio que um ponto fora da curva. Eu acho que essa defesa vai ser boa ao longo do ano com mais frequência do que ela vai ser ruim. Então assim, é uma defesa que eu não estou disposto a ficar cortando e trocando baseado só no confronto que eles vão ter na semana. Mas assim, em uma das minhas ligas eu vi que a defesa do Minnesota Vikings estava disponível ali, que é outra defesa que eu confio bastante, que eu acho que vão ter muito mais jogos bons do que ruins ao longo do ano. Então, nessa liga eu não tive problema nenhum em cortar um reserva de uma posição que eu tô bem servido para ter essas 2 defesas no meu time. Eu não acho que eu vou ficar até o fim do ano com elas, mas pelo menos até as 2 terem uma semana de bye, eu posso ir jogando com o confronto delas, ver quem tem o melhor confronto da semana, e depois de passar a semana de bye eu posso decidir se eu preciso de uma ou outra, ou às vezes eu vou ter uma necessidade grande durante esse período que eu vou precisar cortar uma delas, posso cortar sem problema. Mas enquanto isso, enquanto tem espaço no meu elenco, eu não tenho problema em ter essas 2 defesas. O problema vai surgir a partir do momento que eu deixe passar uma boa opção dos waivers porque eu quero ficar com 2 defesas. Aí eu acho que já é supérfluo. Acho que não é algo que eu preciso.
Mas enquanto eu não tenho essa necessidade, enquanto meu time titular tá bem arrumadinho, eu tenho boas opções de reserva que podem entrar ali se precisar, então meu elenco tá bem montado ali. Isso me dá a liberdade de poder abrir essa exceção e ficar com 2 defesas, pelo menos por enquanto. Agora, tem outra coisa aqui pra gente pensar. Quanto mais tarde for a semana de bye do seu kicker ou da sua defesa, é melhor. Por que eu digo isso? Por exemplo, se seu kicker, você tem um kicker muito bom, que a bye dele é na semana 11. Isso quer dizer que você tem até a semana 10 para ver se vai aparecer no mercado algum kicker melhor que o seu que já tenha tido uma semana de bye. E como isso acontece? Olha, na semana 5 eu já te falei que o Matt Bryant do Falcons vai ter uma semana de bye. Na semana 5, o Will Lutz do Saints, é outro kicker que eu gosto bastante, também vai ter uma semana de bye. Então assim, na semana 6, se esses caras estiverem disponíveis ali, se alguém, às vezes o cara cortou na semana anterior, então se esses caras estiverem disponíveis, eu posso muito bem cortar aquele meu kicker que só vai ter a bye na semana 11 e já ficar com esse cara aqui que eu sei que não vai ter mais bye. Isso não quer dizer que eu vou ficar casado com Will Lutz ou com Matt Bryant até o fim da temporada. Acho que se eles tiverem uma sequência de jogos ruins, nada me impede de cortar eles, porque eu sei que vão ter outras opções boas de kicker. Mas assim, se eu puder ter um kicker muito bom, que apareceu ali no mercado de bobeira, e eu vou poder usar ele até o fim do ano, por que não? Isso me poupa de ter que tomar uma decisão difícil na semana 11, que às vezes eu vou ter outros jogadores de bye além do meu kicker e vou ter que cortar uns 3 caras do meu elenco para poder encaixar todo mundo ali. E por fim, uma dica muito útil que eu costumo usar com alguma frequência. Os jogos do Thursday Night Football são essenciais para você usar tipo um período de teste para algum jogador que esteja no seu banco. Aqui na tela eu estou mostrando um exemplo para vocês que é até uma questão que eu estou passando nessa semana. Tem essa liga aqui que eu tenho esses 3 tight ends, né? Nenhum deles é um top. Eu tenho o Charles Clay, que tá bem de pontuação ali, mas assim, eu sei que usar ele ou não depende do confronto da semana. Eu tenho o Austin Seferian-Jenkins, que só estreou na última semana agora, na semana 3, porque ele estava suspenso, e assim, no primeiro jogo dele foram 6 passos na direção dele, ele segurou 5, então assim, a tendência é que ele cresça ainda. E dos 3 tight ends que eu tenho nesse time, o que eu menos confio é o Zach Miller. Vocês podem ver que essa é uma liga com um banco muito grande, né? Uma liga Dynasty, que tem jogadores de defesa, então isso dá uma flexibilidade maior. Normalmente não ficaria com 3 tight ends no meu time, obviamente, né? E mesmo tendo um banco grande, eu não gosto, eu não quero ficar com 3 tight ends. Mas assim, até eu resolver minha situação, até eu saber quem que são os meus caras ao longo do ano, eu fico com 3 ali. Depois eu vou cortar para 2, eu acho que 2 é um bom número para ter nessa liga, já que eu não tenho aquele talento top. Agora, o Zach Miller é o cara que eu menos tô confiante desses 3. Só que o jogo dele é na quinta-feira, então não preciso cortar ele hoje. Eu posso esperar passar o jogo de quinta, porque vai que ele tem um jogo absurdo, vai que ele recebe, sei lá, uns 10, 15 passes, recebe 2 touchdowns, 100 jardas. Não é o cara que eu ia querer cortar depois de quinta, né? Então por que não esperar? Por que tomar uma decisão hoje que eu posso tomar daqui a 2 dias? E assim, depois do jogo de quinta, na sexta-feira, se ele tiver muito mal, se ele tiver ido muito mal, eu posso cortar ele e pegar qualquer um dessas outras opções de tight end que estão aqui na tela agora como free agent, disponível, eu não vou precisar nem gastar minha prioridade do waiver. Então assim, eu posso ganhar um tempo, né? Eu posso ver ele em campo. E se ele não render, vai ser cortado do mesmo jeito, eu só não preciso ter pressa para cortar ele. E outra dica muito importante para os jogos de quinta, não deixe os jogadores do Thursday Night Football, os jogadores que vão jogar na quinta-feira, na sua vaga de flex. Aqui na mesma liga aqui, vocês podem ver esse exemplo. Eu tenho meus 3 running backs aqui, 2 deles jogam na quinta. O Ty Montgomery joga na quinta, o Tariq Cohen joga na quinta e o Le'Veon Bell joga no domingo só. Ou seja, o Le'Veon Bell é a minha melhor opção entre os running backs, obviamente. Então, assim, eu não pretendo trocar ele por um wide receiver até domingo ou qualquer coisa do tipo. Não é por isso que eu tô botando ele na vaga de flex. A questão aqui é que vai que o Le'Veon Bell, sei lá, torce o tornozelo no sábado. Vai que ele acorda no domingo e tá com uma dor de barriga e não joga. Eu deixando ele no flex, eu tenho justamente a flexibilidade para poder substituir ele ou com running back ou com wide receiver. Se eu deixo ele na vaga de running back e boto o Tariq Cohen ali, eu só posso substituir o Le'Veon Bell por outro running back caso dê algum problema até domingo. Então é isso, essas foram algumas dicas para vocês poderem racionalizar melhor a liga de vocês, o time de vocês e para saber como poder tirar proveito disso aí na sua realidade. Você tem alguma estratégia que você gostaria de compartilhar com a gente? Deixe aí no campo dos comentários que você pode ajudar outras pessoas a se tornarem melhores jogadores de fantasy. E se quiser receber mais conteúdo como esse, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, deixa like, assina a notificação, tudo mais, aquela história que você já sabe. Que isso é muito importante para esse canal e para essa
comunidade aqui de fanáticos por fantasy continuar crescendo. Obrigado pela audiência fantástica e pelo carinho de sempre. Tamo junto e até a próxima.